mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio. Queridos, boa noite a todos. Eu, antes de hoje fazer a leitura do texto bíblico, queria falar brevemente sobre domingo agora, domingo que vem, 18 horas, nós vamos estar reiniciando os nossos trabalhos ali na igreja. Nós vamos prestar culto ao nosso Deus e nós queremos avisar os irmãos que os irmãos estão convidados a estarem ali 18 horas, como de costume. E a nossa solicitação é para que os irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, os irmãos que são acima de 60 anos, evitem estar na igreja. Nós vamos ter prazer em recebê-los no momento adequado, mas entendemos que seria interessante os irmãos acompanharem a reflexão que vai haver no domingo, acompanharem de casa. E tão logo a gente acha que, prudentemente, os irmãos já poderão estar na igreja, os irmãos vão ser muitíssimo bem-vindos, porque o nosso desejo é que a gente possa estar, nós todos, juntos, na casa do Senhor, adorando, buscando o Senhor e ouvindo a sua santa palavra, cantando louvores ao nosso Deus. Portanto, o convite está feito. Nós já estamos tomando algumas medidas preventivas, a questão da recepção dos irmãos, o álcool gel, o espaçamento das cadeiras, até mesmo no momento da oferta, o espaçamento na fila que vai consagrar dízimos e ofertas e coisas afins. Portanto, fica aqui o convite para que todos os irmãos que puderem estejam na casa de Deus, lá na IME, no domingo. A partir das 18 horas, nós vamos estar reiniciando as nossas atividades e adorando o nosso Deus. Bom, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos em Mateus 8, 23 ao 27. Mateus 8, 23 ao 27. O texto sagrado diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, esse texto é um texto muito conhecido nosso. Mas a palavra de Deus, como ela é muito renovável na nossa mente, no nosso coração, a gente sempre encontra inspiração e alimento para a nossa alma. A Bíblia fala aqui de forma bem clara que o barco foi coberto pelas ondas. Se levantou uma grande tempestade, e aqui, irmãos, não é questão de fazer tempestade em copo d'água, não. Aqui foi uma tempestade mesmo que se levantou, e Jesus estava ali dormindo, os discípulos meio que acuados, meio sem entender por que Jesus estava ali, pegando aquela soneca. Os discípulos ficaram sem entender, de forma que eles chegaram com Jesus e chegaram com Jesus até com uma expressão assim crítica: Senhor, tu não te dá conta, tu não estás percebendo, nós vamos afundar. E o texto sagrado fala que Jesus se levantou, não só contra aquela tempestade, irmãos, mas se levantou também contra a incredulidade daqueles discípulos. É uma coisa interessante a gente observar como nós somos tão oscilantes na nossa fé. É fácil a gente se maravilhar depois que a bênção de Deus chega.
É fácil a gente elogiar como os discípulos que ficaram atônitos. Que homem é esse? Né? Que coisa maravilhosa que esse homem fez. Esse homem repreendeu a tempestade. Que pessoa é essa que nós estamos seguindo? É o que o texto fala logo no início, né? Quando Jesus pegou o barco, o texto bíblico fala de forma clara, entrou Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Quer dizer, os discípulos estavam seguindo espacialmente Jesus, estavam seguindo geograficamente Jesus. Para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Mas eles não tinham afinidade ainda com o senhorio de Cristo, não tinham afinidade com a palavra que Jesus falava, a comunhão que Jesus queria dar para eles. Ainda estavam muito verdes, e isso ocorre muitas vezes conosco, irmãos. A gente passa anos caminhando com Cristo e a gente ainda está verde. Lembra de Filipe, quando falou para Jesus: mostra-nos o Pai, Senhor. É o que nos basta. E Jesus falou para Filipe: há tanto tempo, Filipe, eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ainda há uma distância muito grande, irmãos, entre a nossa fé e a fé genuína que é mencionada nos evangelhos. A fé da comunhão plena e verdadeira com Deus. Esse medo que bate contra o nosso barco, ele nos faz nós ficarmos divorciados dessa comunhão verdadeira com Jesus. Seguimos Jesus, entramos no barco com ele, mas na hora da tempestade a gente começa a fazer algumas citações até críticas. Por que é que Jesus não fez isso? Por que que o Senhor não me acudiu naquela hora? Por que eu precisei tanto de Deus numa outra hora? As pessoas não entendem que constantemente nós estamos em provação, em teste, em luta. E ainda ficam criticando as atitudes de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que a fé olha e vê Jesus na proa do barco. O nosso olhar tem que ser esse. O barco pode estar sofrendo uma tempestade, mas ele nunca vai a pique. E ele não vai a pique, não vai dar água nesse barco, porque Jesus está na proa do barco. Jesus está dirigindo, Jesus está guiando. Jesus está no comando das ações. Charles Chaplin falou uma coisa muito boa com relação a isso. Ele disse: a vida é maravilhosa quando a gente não tem medo dela. Quando a gente não tem medo de enfrentar as dificuldades na hora que a vida exige de nós uma fé substancial. Lembram aquela outra frase que a gente sempre comenta na igreja? A dúvida bateu à porta, a fé foi atender, não era ninguém. Não era ninguém. Nós temos essa ferramenta poderosa que Deus deixou para nós, que é a fé no nosso Senhor. E tempos como esse que nós estamos vivendo, é um tempo que está sendo exigido de cada um de nós uma postura equilibrada, uma postura sóbria, uma postura de fé madura, fé de quem conhece Jesus, não é da sua fama, não é de ouvir falar, não é de comentários elogiosos acerca dele, mas é uma fé experimental, é uma fé que vive a experiência da comunhão com Deus, da entrega despojada, sem nenhuma reserva da nossa alma, da nossa vida aos cuidados do nosso Senhor. No fundo, nós, irmãos, nós sabemos que o outro lado de todo o medo é a liberdade. O outro lado de todo o medo é a segurança. Então você tem que escolher qual é o lado que você quer ficar. É o lado do copo que está pela metade vazio,
ou você quer ficar do lado do copo que está pela metade cheio. Nós temos que pedir a bênção de Deus para que o Senhor, na sua graça, nos ajude a entender que tipo de relação nós precisamos ter com seu Filho Jesus. Platão dizia: a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, têm medo de se achegar a Jesus. O que foi que o que os discípulos falaram no comentário lá que eles fizeram? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, não adianta a gente estar do lado de Jesus na hora em que se faz uma grande bonança. É ótimo, é bom a gente reconhecer os feitos de Deus na nossa vida, mas o bom mesmo, para quem quer seguir Jesus de perto, é entender as iniciativas de Cristo, as ações de Deus, na hora em que aparentemente o Senhor está dormindo. Que Deus nos abençoe e nos leve a experimentar essa fé diferencial. Essa fé que não é fruto de nada que a gente possa pegar, tatear. É fruto única e exclusivamente de uma relação madura e viva com o nosso Cristo. Eu quero que nós oremos, porque a irmã Eliana gosta quando a gente ora no final de cada palavra. Então hoje eu vou orar com os irmãos, pedir essa bênção para Deus, para os irmãos, para que a gente tenha essa fé sólida no nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido e bom, aproveita esse momento, Senhor, para que o nosso coração possa ser descarregado de todo o excesso de peso que leva, muitas vezes, os nossos barcos a pique, ao naufrágio. Nós não queremos é que a nossa fé insólita, a nossa fé, ó Deus, frágil, não permita que a gente olhe Jesus na proa do barco. Jesus comandando, Jesus dirigindo, mesmo em meio às grandes ondas, Ele dirigindo a nossa vida. Guarda-nos, Senhor, para que a maneira com que nós lidemos com as circunstâncias da vida demonstrem de forma clara que quem está dirigindo o nosso barco é o nosso capitão, é o nosso Senhor Jesus, nosso grande comandante. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, não esqueçam, domingo, 18 horas, eu conto com vocês lá para nós estarmos juntos numa festa do reencontro. Vai ser uma noite, eu entendo dessa forma, muito abençoada, muito agradável, e os irmãos estão convidados a estarmos ali para juntos nós celebrarmos a presença do Espírito Santo entre nós. Deus abençoe a todos.